Carlos Ribeiro nasceu em Salvador, Bahia, em 1958. Escritor, jornalista e professor universitário, estreou com o livro de contos Já Vai Longe o Tempo das Baleias. Em seguida publicou, entre outros, os romances O Chamado da Noite, Abismo e Lunares, Os Contos de um Visitante Noturno e recentemente a coletânea de artigos com o título À Luz das Narrativas, escritos sobre obra e autores. É membro da Academia de Letras da Bahia. Eu nasci no centro histórico, né? Eu posso dizer que sou do coração de Salvador, né? Mas desde cedo eu fui morar em Itapuã e foi Itapuã que realmente, digamos, veio formar minha maneira de ser, né? Tanto que eu até já escrevi certa vez que mesmo que eu escreva sobre qualquer outro tema, Itapuã vai estar presente nas coisas que eu estou fazendo. Porque foi lá que se deu o despertar maior para mim, para a vida comunitária. Naquela época, Itapuã como um bairro que se parecia mais com a cidade do interior, né, que a gente tinha plena liberdade, contato com três questões que eu acho da maior importância. Um é um ambiente natural, e essa questão do ambiente, ela vem estar presente sempre em toda a minha produção, inclusive como jornalista, né, eu atuei muito tempo como jornalista ambiental. A questão cultural, né, essa relação daquelas comunidades integradas no ambiente natural, e com todo um ritmo que era bem de acordo, inclusive o ritmo até das pessoas que vendiam aquelas mercadorias, aquela cantoria das lavadeiras. Quer dizer, você tinha toda uma maneira de ser do itapuanzeiro, como se diz lá, né, de uma forma muito integrada com aquele ambiente todo. E um aspecto místico, de certa forma, também marcante em Itapuã, que está naturalmente atrelado com a própria característica cultural do bairro, né, da população, dos moradores, dos pescadores, uma presença muito forte do elemento afro-religioso, né, quer dizer, você tem toda aquelas características que marcaram muito fortemente. E eu morando na cidade, mas a partir já da minha adolescência, tendo, como naquela época era permitido, um contato ainda, mesmo ainda bastante jovem, com 14, 15 anos, quer dizer, com a cidade de Salvador, né, com o lado da parte histórica. Quer dizer, eu andava muito por Salvador, era uma cidade que você andava sem preocupação de nenhuma espécie, né, a gente andava de dia, de noite, isso há pouco tempo atrás, na verdade, até os anos 80 a gente tinha essa liberdade. Então, dos anos, digamos, 70, 80, eu tive essa formação ao ponto de dizer, com toda naturalidade, que eu sinto cada recanto de Salvador como uma parte de mim, né? Aliás, já escrevi isso no meu romance Lunares, eu falo, né, que tem os personagens dos meus livros, eles frequentemente estão andando pelas ruas de Salvador. E eles estão integrados naquela paisagem, apesar de que a paisagem mudou, a paisagem cultural, a paisagem social, e ao mesmo tempo que ele está integrado, mas ele está integrado com a cidade da memória dele. E o que aqui acontece? De repente ele é um personagem deslocado, porque a cidade já não é mais a da memória. Eu diria que seria um ponto fundamental do meu trabalho, isso aí. Na verdade, eu posso dizer que entrou, por um lado, cedo, sem eu saber, né? Ou seja, porque eu já sentia a necessidade de registrar os meus pensamentos, a minha vivência. Aí eu tinha muitas anotações, aqueles diários, aquelas coisas que eu já fazia desde muito cedo, sem nenhuma preocupação literária, nem nenhuma intenção literária. E tarde porque, na verdade, quando eu descobri a literatura, eu já estava na universidade, fazendo curso de jornalismo. Eu já tinha, claro, lido alguns livros, mas aquele clique que desperta, que cria aquele impacto mais forte emocional se deu com a leitura de dois autores simultaneamente, porque foi num feriado que eu fui para Amoreiras, na ilha, um feriado de finados, e eu levei
dois livros que eu encontrei, dois livros de bolso que eu encontrei na livraria, um do Chekhov e o outro do Edgar Allan Poe, dois livros de contos, né? E o impacto que eu tive ao ler os contos, tão diferentes entre si, né? Mas foi um impacto muito forte, que coincidiu com duas outras coisas. Eu acho que foi uma questão de sincronicidade muito marcante ali, né? Uma com uma experiência existencial que até hoje eu não sei explicar, a não ser que, se pensar que alguém colocou alguma droga na minha bebida lá, porque eu tive uma experiência muito forte, né? Além das palavras, né? Realmente não sabia explicar. E a outra porque eu jogando futebol e tal, um baba na praia, tomei uma pancada muito forte, eu tive que ficar um mês parado em casa, né? E foi justamente quer dizer, a descoberta da literatura, uma experiência forte que eu precisava expressar e que a palavra, no sentido comunicativo, referencial, não conseguia dar conta. Eu precisava de um recurso expressivo, né? Poético, metafórico, para dar conta daquela experiência, e o tempo para parar e reciclar isso dentro de mim. Então essa confluência desses três fatores fizeram nascer um conto que foi publicado num concurso permanente de contos, que era organizado no Jornal da Bahia, pelo Adinoel Motamaia. E eu fiz um conto justamente tentando, digamos assim, captar, expressar aquela experiência que eu tive. E esse conto foi aprovado lá, foi publicado, e aí abriu o caminho, né? Isso com 19 anos, por aí. Eu, na época, já fazia uma pesquisa, um pouco assim, na área de história oral, embora não formalmente, né? Eu viria fazer isso depois na Fundação Cultural, com a equipe de história oral dos bairros lá da Fundação, mas eu já tinha, por iniciativa própria, um trabalho de coleta de depoimentos de moradores antigos do bairro de Itapuã, então já estava, digamos assim, imbuído daquela história do bairro, né? Que é uma história muito rica. Então, a partir disso, foi que eu fiz os contos que reuni no volume, intitulado Já Vai Longe o Tempo das Baleias, que o título remete justamente à origem do povoado de Itapuã, que era de um povoado de pesca de baleias. E que os moradores mais antigos lembram que andando em Itapuã você via aqueles ossos enterrados. Em todo lugar você se batia com aquelas ossadas de baleia, né? Porque havia os contratos que tratava a baleia, tirava o óleo, o toicinho, a carne, quer dizer, tem todo um histórico aí em termos disso. E com base nisso eu reuni os contos de Já Vai Longe o Tempo das Baleias, que na verdade a última baleia pescada em Itapuã foi em 1912, por um pescador de nome Damásio, né? Que ele pescava com arpão e tal. E então, com esse trabalho aí, eu reuni esse volume que foi publicado pela Fundação Cultural, pela Coleção dos Novos, em 1982. Um momento fundamental, né, que eu estava, digamos, amadurecendo essa experiência de lidar com as palavras em termos literários, de ter uma coleção de um excelente nível, porque tinha uma comissão editorial, da qual você fazia parte, inclusive, né, com Miriam Fraga, Capinang, Guido Guerra, Espinheira Filho, não sei se citei todos, e que selecionava os livros. Ele publicava, se não me engano, um por mês, né, alternando prosa e poesia. O meu foi o terceiro livro, né, e que teve uma boa aceitação, inclusive o prefácio foi de Rui Espinheira Filho, que era meu professor na época na Faculdade de Comunicação, que foi bastante favorável, né? Ele se entusiasmou muito com os contos. E tive, na época, uma pessoa em quem tenho um grande apreço, a memória dela, né? Que é o escritor Vasconcelos Maia, que era um escritor que também lidava com esses aspectos culturais da cidade de Salvador, né? Ele tinha um aspecto muito forte relacionado ao mar e tal. E ele deu uma entrevista ao Valdomiro Santana, na qual ele ressaltava aquele escritor praticamente desconhecido, ainda muito novo, entusiasmado principalmente com um conto intitulado Ilha dos Frades, né, que se passava nessa região da Baía de Todos os Santos, que tinha um aspecto social também forte. Aliás,
dos contos, de todos os contos, apenas ele e um outro que fugia a temática lá de Itapuã. Então foi uma estreia ao lado de... E uma coisa também muito interessante é que os autores que foram publicados pela coleção dos novos, a grande maioria continua atuando. O que mostra o acerto da comissão, que a gente percebe quando acertou, quando ao longo da história a gente vê que os autores vão se firmando, né? Muitas vezes aparecem alguns que mostram um lampejo de criação e tal, mas desaparece. Mas nós fizemos, eu e o Aleilton Fonseca, que também foi publicado pela coleção, nós fizemos 15 anos depois uma edição comemorativa, uma antologia, e nós nos surpreendemos quando entramos em contato com os autores, que todos eles praticamente estavam produzindo. Me parece que apenas um ou dois, que um deles inclusive já morreu, né? E que não estava ainda na ativa, né? Após o Já Vai Longe o Tempo das Baleias, eu só publiquei o segundo livro 15 anos depois, né? E nesses 15 anos eu me dediquei intensamente à atividade jornalística ligada à área ambiental. Foi uma experiência muito rica, porque eu tive a oportunidade de conhecer regiões maravilhosas, né? Eu e um fotógrafo carioca, especializado em meio ambiente, é um dos melhores fotógrafos de natureza do Brasil, que é o Luiz Cláudio Marigo. A gente percorreu diversos parques nacionais no Brasil, fizemos parte da expedição, da 6ª Expedição Brasileira Antártida, né? No Barão de Tefé, percorremos várias estações científicas, vários ambientes da Antártida, né? E na Amazônia também, na Estação Ecológica do Mamirauá, que é uma região de floresta inundada, muito interessante, onde tem um projeto ecológico bastante avançado, em termos conceituais, inclusive, quer dizer, que quebrava aquela ideia do tradicional de desapropriação de terras para implantar os parques, criando outros problemas sociais, né? Então eles estavam na vanguarda de uma outra experiência de preservação, que em vez de tirar as pessoas da terra, eles faziam um trabalho maciço de educação ambiental e fazia com que as pessoas que devastavam passassem a ser elas próprias guardiães da região, né? Então, um trabalho muito interessante que eu fui cobrir, né? Isso aí. E então, nesses 15 anos, eu me dediquei bastante e, digamos assim, não deixei de escrever, mas não me preocupei tanto em publicar. Tanto que eu tenho 2 livros que já foram resultados desses 15 anos que eu escrevi, não publiquei na época, mas vim a publicar posteriormente. Quando eu fui à Amazônia, que entrei numa crise, né, uma crise que eu acho que talvez a maioria das pessoas passe, né, profissionalmente, embora me considerando até um profissional bem sucedido como jornalista, mas eu entrei numa crise muito grande de achar que a experiência como jornalista ela não atendia a um anseio maior, que é a necessidade de expressão. A gente fica muito preso a um modelo. Então, a partir daí eu entrei numa crise que resolvi, em função disso, fazer o meu mestrado em letras. E depois fiz meu doutorado, que defendi recentemente. E a partir daí, logo após fazer o mestrado, foi que eu comecei a ensinar no curso de jornalismo. Atualmente continuo ensinando na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em Cachoeira. Mas ainda espero, quem sabe, num futuro não muito distante, começar a ensinar também na Faculdade de Letras. Nós temos já 2 funções ao redor do escritor, que é a de jornalista e a de professor. No que é que essas 2 funções auxiliam no trabalho da escrita? Olha, uma jornalista do Rio de Janeiro, ela publicou um livro com base numa coletânea, uma coleta de depoimentos de vários autores, justamente sobre essa questão, que é uma questão antiga, né? Ou seja, o jornalismo ajuda ou atrapalha a atividade do escritor? E é muito interessante, porque no livro que ela publicou, com esses depoimentos todos, repetindo a iniciativa de João do Rio no início do século XX, a gente vê que há uma diversidade muito grande
de opiniões. Muitos acham que dificulta muito, que atrapalha, que prejudica. Eu sou da vertente contrária, né? Eu acho que a linguagem jornalística, ela ajuda bastante e ela está presente de forma muito marcante na minha produção. Ou seja, você, digamos assim, uma certa objetividade, embora a minha literatura seja altamente subjetiva, que é uma literatura marcada fortemente pelo aspecto lírico, pela imaginação, quer dizer, há nesse sentido, mas no sentido da construção do texto, ela tem essa marca grande do jornalismo. E embora, digamos assim, haja uma marca muito subjetiva, mas aquele personagem, mergulhado dentro dele mesmo, está no ambiente. E esse ambiente, geralmente, é a própria cidade de Salvador, né? E é um ambiente que ele aparece, muitas vezes deformada, filtrada pela subjetividade do personagem, mas tem os seus marcos objetivos que estão ali na literatura. As pessoas se reconhecem. É muito interessante isso, porque alguns leitores, digamos assim, me dão um retorno de que se envolvem muito porque moraram numa determinada rua que é descrita, porque circulam por um determinado lugar. Quer dizer, elas se reconhecem no ambiente, né, geográfico, no ambiente físico, né? Então, para mim, essa atividade do jornalista e do escritor está muito embrincada. Agora, o que é que a diferença? Porque na literatura, realmente, você tem uma liberdade muito maior. Não digo total. É ilusório a gente pensar que o autor tem liberdade plena. Aliás, o próprio Jorge Amado ele já dizia que muitas vezes os personagens ganhavam, não é, sua autonomia. Às vezes ele queria até dar um tratamento para o personagem de um lado. Às vezes o personagem tinha que morrer, até chorava porque o personagem morreu, não gostaria. Mas o personagem tinha que morrer porque ele tem sua dinâmica. E a linguagem tem sua própria lógica, né? Então a gente é muito menos independente do que às vezes imagina ser. Eu tenho consciência disso, né? Mas não se compara ao limite que principalmente o jornalismo factual dá. Só que eu tive a sorte de, digamos, atuar em duas áreas que permitem uma maior liberdade, em termos de estilo, em termos da escrita, que é a do meio ambiente, né? E a da área cultural, que tinha. Porque, por exemplo, eu trabalhei no Jornal à Tarde, de 2000 a 2003, no Caderno 2, e eu tinha plena liberdade de escrever. Na época, a editora era a Suzana Varjão, ela me dava... Eu fiz algumas coberturas muito com a liberdade que normalmente não se tem hoje, né? Quando voltei lá por um curto período, uns 2 anos ou 3 anos depois, eu vi que as coisas tinham mudado muito. Quer dizer, hoje em dia você tem uma limitação muito grande desse aspecto, né? Dessa possibilidade do jornalista usar sua criatividade de uma forma mais marcante, né? Então, é esse aspecto. E é esse aspecto, justamente, essa limitação da linguagem jornalística, que me fez, talvez, me desencantar um pouco com a profissão, me fez migrar para um outro lado. Porque o texto que me dá prazer é aquele que permanece, é aquele que sobrevive, né? E agora mesmo eu lancei um livro, reunindo alguns artigos e resenhas que foram publicados e que eles, né, têm essa permanência, me permitiu reunir num volume, né? Então isso aí que me dá uma satisfação muito grande do que ver que morreu, que aquelas são letras mortas na maior parte dos textos, né? Esse período que eu passei sem publicar também coincide com um período de grande dificuldade aqui na Bahia. Você não tinha ainda os meios hoje, computador, quer dizer, as facilidades que permite isso. Foi um período logo um pouco anterior a isso. E você não tinha editoras, quer dizer, a gente teve o lançamento da editora dos Novos, que foi pelo Estado, pela Fundação Cultural, mas não tinha outras opções. E o mercado nacional das editoras, ele é muito limitador, né? Então você tinha essa dificuldade muito grande. E em 1995, na verdade uns 14 anos depois, né, mais ou menos 13 a 14 anos depois, surgiu uma editora pequena, que era a BDA, que depois viria a ter uns problemas seríssimos com vários autores. Felizmente comigo não teve.
mas que permitiu, como dizer assim, ele esvaziou as gavetas de muitos autores, né? E foi quando eu publiquei um livro chamado O Homem e o Labirinto. Na verdade, eu já tinha um material que posteriormente eu publicaria meu livro de contos, O Visitante Noturno, mas não quis colocar nessa editora. Eu preferi reunir alguns textos poéticos, uns textos curtos, né, mini contos, mas assim na prosa poética mesmo. E publiquei nesse livro, que é O Homem e o Labirinto, né? E foi uma experiência, é como se depois de todo aquele tempo que eu levei, eu viesse a reaquecer os motores, né? Então foi um livro que me permitiu reavivar essa chama aí da criação literária. De 95 para cá houve uma sequência, assim, uma média de um livro a cada 2 anos ou a cada 3 anos, né? Depois do Visitante do Homem e o Labirinto, 2 anos depois eu publicaria um livro um romance chamado O Chamado da Noite, né? Que é um livro que foi, é como se diz assim, o autor ele sente quando ele passa para um outro patamar, né? Foi um livro que realmente digamos assim, quem, digamos, colocava algum crédito naquele escritor, cuja referência estava lá atrás, no início dos anos 80 e tal, de repente viu que ele conseguiu se desenvolver, né, para uma experiência literária mais interessante, mais marcante, com forte lirismo, né? Que é um romance, mas na realidade é um romance não muito tradicional, não é um romance que conta uma história que tem aqueles personagens fixos, não. Na verdade é um personagem que andando pela cidade de Salvador e ele revivendo as memórias dele, né? Então aí você vai vendo, vai acompanhando um périplo, né, pela cidade, mas também pela memória, no espaço e no tempo. Então, com essa marca de um lirismo, do ritmo, do fluxo da consciência, muito intenso, né? Eu a vi pela primeira vez ao lado do Teatro Castro Alves, na entrada para o Garcia, naquela hora do crepúsculo, em que toda a gente passa aflita com não sei o quê, e ela passando no meio da multidão com a expressão suave de quem não sabia para onde estava indo. Havia muitas mulheres. Hoje em dia, há sempre um grande número de mulheres nas ruas, nos escritórios, nos hospitais, em toda parte. Mas aquela mulher de repente se sobressaía. Não sei porquê. Talvez porque tivesse os cabelos curtos e parecesse uma francesinha revolucionária dos anos 60 dos filmes de Godard. Depois, em seguida, isso foi em 2007 que eu publiquei para uma editora do Rio de Janeiro, as 7 Letras. Aí em 2000 eu publiquei o livro de contos O Visitante Noturno, que na verdade já vinha trabalhando nele ao longo e foi um livro que eu ganhei o prêmio da Academia de Letras da Bahia, né? Em 98. 10 horas da noite. Marcos espera o ônibus no ponto próximo ao Clube do Bahia, na Boca do Rio. Horário ruim aquele para Marcos esperar o ônibus. Você sabe, Salvador não é mais aquela cidadezinha provinciana dos anos 60, 70. Somente no último final de semana, nada mais nada menos que 12 coletivos foram assaltados. Em um deles, o cobrador foi morto com um tiro na cara. Em outro, um tiroteio entre os assaltantes e um policial civil resultou em 7 pessoas feridas, incluindo um bebê e uma anciã, que saltou do veículo em movimento, quebrando as 2 pernas e sofrendo rachaduras na bacia. Outra mulher, mais gorda, ficou entalada na janela e só pôde ser libertada 5 horas mais tarde, graças à ajuda de um maçarico. Sorrindo, pensa Marcos. Conforme eu falei até aqui no início, Itapuã, eu diria que está presente, né, de uma certa forma, em toda a minha produção. Mas do ponto de vista objetivo, ele não cita, o Visitante Noturno, ele não cita esse aspecto do bairro, ou mesmo, só tem um único conto que é localizado em Salvador, que você reconhece como Salvador, que é O Assalto, que é um conto que até já está em 2 antologias, né, que é mostrando uma Salvador, como disse Antônio Torres, sem farofa e sem dendê, uma Salvador mais obscura, mais violenta, né, a história de um assalto ali que acontece na Boca do Rio. Mas fora esse conto, os outros são na categoria de contos fantásticos. Foi inclusive prefaciado pelo Hélio Pólvora.
Então são livros que se passam em um cenário bastante bem dentro da questão do imaginário mesmo. Quer dizer, você não tem uma identificação específica com um local, né? Então é um livro que, nessa vertente do fantástico, que é mais marcante. Em seguida, eu lancei, em 2001, a minha dissertação de mestrado, que é o Caçador de Ventos e Melancolias, que foi publicado pela Edúfiba, sobre a obra de Rubem Braga. O título é Caçador de Ventos e Melancolias, um estudo da lírica nas crônicas de Rubem Braga, que é um autor fantástico, realmente, como um grande cronista, nosso maior cronista, né? E que tive o prazer de fazer não só a dissertação, como meu doutorado também fiz sobre o aspecto da crítica social na obra dele, né? Então eu tenho esse livro e mais agora a minha tese de doutorado, que ainda precisa ser trabalhada um pouquinho também para publicação. E na sequência eu publiquei um romance bastante atípico, né, em minha obra, que chama-se Abismo, que ele tem uma vertente mais mística, de um personagem que é uma jornada de autoconhecimento, né, que se passa no Cânion de Itambezinho, na região dos Aparatos da Serra, no Rio Grande do Sul. Que foi um livro que nasceu espontaneamente, sem nenhum planejamento. Tem uma história, a história do livro é uma história tão interessante quanto a própria história do romance, né? E que foi publicado pela Geração Editorial de São Paulo. E depois, na sequência, publiquei Lunares, que é um romance que lancei pelo Banco Capital, que é um romance também dentro, ele une esse lado do fantástico, né, porque é uma história que tem muito essa dimensão imaginária, como o próprio título indica, mas que se passa bem dentro de Salvador. Quer dizer, você identifica um romance, uma novela, que você identifica bem o ambiente de Salvador. Alberto resolveu adiar o projeto de realizar Lunares. Mesmo assim, foi até lá, pela escada, àquela hora mergulhada em sombras, onde encontrou Hélio. Acendeu a luz para poder perceber melhor as expressões dele. Pensou em falar-lhe do projeto, mas, temendo sua ironia, preferiu deixar o assunto de lado. Falou-lhe então dos seus projetos de livros, todos eles irrealizados. Hélio levantou a hipótese de que sua resistência a escrever era consequência do simples fato de que ele não encontrara ainda a sua linguagem. O modelo que você tem de literatura inibe seus esforços, disse. Acrescentou que Alberto jamais escreveria um texto realista, com descrições de pessoas e ambientes. Isto, disse ele, estava além de suas forças, e todo esforço nessa direção seria inútil, uma perda de tempo. E agora, mais recentemente, reuni alguns artigos e resenhas e depoimentos sobre literatura no livro que lancei pela Edúfiba, que é A Luz das Narrativas. É escrito sobre obras e autores. E agora tenho mais um já previsto no prelo, né, pela própria Assembleia Legislativa, que são contos pequenos que eu publiquei no Jornal à Tarde. Era uma coluna que saía sempre às sextas-feiras, no Caderno 2, que alternava a publicação de contos de 5 autores, se não me engano, que era eu, Aramis Ribeiro Costa, Hélio Pólvora, o Luiz Lacerre e Cátia Borges. Então, eles alternavam, e como se eram publicados sempre às sextas-feiras, eu colocava a história de cada conto, se passando às sextas-feiras, e o nome do livro é Contos de Sexta-feira, que no caso vai ser Contos de Sexta-feira e 2 ou 3 crônicas, porque no final eu coloco algumas crônicas também que eu havia publicado em alguns jornais e revistas, né? Então esse aí no segundo semestre agora deste ano vou estar lançando também. Penso que todo autor escreve, na verdade toda a sua criação é de certa forma ele próprio, né? Alguns disfarçam, né? Porque uma pessoa pode escrever sobre uma região distante, um livro de aventuras, um livro policial e tal, mas no final das contas, aquela ideia de Otávio Paz de que a obra a biografia do autor é a sua própria obra, é verdadeira essa ideia, é uma percepção muito arguta realmente, né, do processo criativo, né, de cada um.
Mas alguns, digamos assim, isso é mais visível. Eu acredito que, no caso da minha escrita, ele está, como você mesmo percebeu, bastante claro isso, né? Todas essas vertentes. Quer dizer, você tem uma preocupação ambiental, por quê? Porque eu me criei num ambiente que tinha uma forte marca da natureza semi-virgem, né? Até os anos 80 eu andava sem medo por Itapuã. A minha terapia era, eu saía de shorts, sem sandália, descalço, tal, entrava pelas dunas dos ex-combatentes, entrava lá no meio das dunas, tinha algumas lagoas, Lagoas 22, tinha um conjunto de lagoas cristalinas, que você não via ninguém. Às vezes passavam uma tarde inteira lá tomando banho, uma vez ou outra via uma pessoa. Depois saía já de noite por detrás do farol de Itapuã, voltava pela praia, sem um mínimo receio do que quer que fosse, né? Quer dizer, você tinha aquela ambientação que depois foi rapidamente transformada a partir do final dos anos 80, né? Quer dizer, então essa marca da natureza, e o fato de eu ter vivenciado isso e de ter acompanhado passo a passo a degradação, muito mais do que a devastação, é a degradação do ambiente, né? O ambiente da natureza e o ambiente sociocultural. Hoje em dia existem focos de resistência localizados, como um trabalho que até meu irmão faz, que é Amadeu Alves, que ele é o diretor lá da Casa da Música do Abaeté, ele faz um trabalho com as ganhadeiras de Itapuã. Então essa marca de perda, ela está presente fortemente. Esse é o lado, digamos assim, do meio ambiente, né? E o lado da memória, esse aí é visivelmente marcante, até mesmo em outros textos que aparentemente não teria nada a ver com isso, termina entrando, quer dizer, é o tempo vivido, né? E esse tempo, a vivência, o personagem no momento trespassado por essas vivências, por essas marcas todas do passado dele, né? E como isso circula dentro dele, né? Inclusive em Abismo ele mostra muito isso, a pessoa ele andando pela cidade de Salvador, mas a visão dele da cidade é uma visão de perda, de mutilação. É muito interessante, que é essa marca que está, eu acho que na minha geração, de certa forma, eu vejo em alguns outros autores isso também. Então é uma marca realmente da perda, né? E o aspecto místico, que até, digamos assim, nesse livro Abismo, eu diria que o aspecto é um personagem que parte em busca do Santo Grau, né? Isso dentro daquela região dos Aparados da Serra, que é um livro que foi escrito com uma quantidade de coincidências significativas espantosa, né? Inclusive o livro se impôs, ele apareceu, me arrebatou, né? Porque na verdade eu não pretendia, eu sentei para fazer umas anotações, não estava conseguindo escrever nada, isso em Jacobina, eu estava em Jacobina, e de repente levantei a vista, bati num quadro pintando uma região fria. Quando eu bati, eu sem saber por que eu estava tentando escrever se eu não estava com inspiração nenhuma, não sabia por que eu mesmo estava me perguntando, mas por que eu estou insistindo em tentar escrever se eu não me vem nada à mente? Aí levanto os olhos, bato no quadro e vem o início todo do livro, que eu não sabia o que era ainda, se era um conto. Depois parou ali, levei um ano mais ou menos, com anotado à mão, escrito debaixo das gavetas. De vez em quando eu achava aquilo ali e dizia, pô, isso aqui vai dar em alguma coisa, está tão legal, mas em quê? E não sabia. E certa feita eu em visita ao psiquiatra, neuropsiquiatra, muito conhecido, que é o Ricardo Schemas. Eu falei a respeito desse início desse livro e ele, digamos assim, colocou alguns elementos ali que detonaram todo o processo de retomada desse livro, né? Ele me deu algumas sugestões, algumas coisas que me levou a escrever durante quase um ano envolvido com esse livro, sem saber, porque ia acontecendo coincidências muito grandes em torno disso, né? Eu sou completamente, não só indisciplinado, mas sem método, né? Nenhum. Na verdade, eu passo períodos sem escrever, de repente, quando
alguma coisa me diz para eu sentar na frente do computador e escrever, né? Então aí, às vezes, quando me arrebata mesmo, acontece, como O Chamado da Noite, que foi um livro todo que eu escrevi, né, assim, num ritmo muito intenso, e Abismo também. Esse Lunares também foi um livro que eu escrevi assim. Aí depois passa longos períodos. De vez em quando eu tenho as ideias na cabeça, vou lembrando, pensando e tal, mas a coisa vai amadurecendo até que sento de novo. Leitura sempre, né? Eu acho que se tem algum vício, é o vício da leitura. É um vício bastante saudável, na verdade, porque é o que me alimenta bastante, né? Tanto a literatura como o cinema são duas coisas que me alimentam profundamente o espírito, né? Então, essa coisa da leitura e a leitura são muito cruzadas, né? Eu não leio um livro termino ele para começar outro, eu leio vários livros de vez, tem uns 10, 15, 20 livros que vou lendo, pego um, pego outro, quer dizer, é uma coisa também nada disciplinada aí. E a observação, ela se dá, que eu até me considero uma pessoa um pouco distraída, não por acaso escrevi um livro chamado Lunares, né? Que já dá um pouco a ideia dessa dimensão aí, um pouco muito imaginativa, muito pouco pé no chão. Mas é aquela observação de palavras, de imagens, de cenas que vão ficando e você fica lá no inconsciente e você diz, puxa vida, isso aqui dá um trabalho, dá outro. E às vezes eles desaparecem, lá adiante reaparecem, outras vezes desaparecem para sempre. Eu penso que o estudo da literatura, ela nos permite nos atualizarmos, né? Ou seja, na escrita do nosso tempo. A gente, ao estudar isso, a gente incorpora e percebe, de certa forma, alguma coisa que você percebe, às vezes, não muito conscientemente, de outra forma. Na época que eu comecei a estudar, um amigo meu me alertou para o risco de estudar literatura e até falou um pouco daquela historinha da centopeia, que ela andava numa boa com as 100 perninhas dela, né? Aí um dia que uma pessoa disse, mas como é que você consegue andar com essas perninhas todas? Que ela foi olhar e começou a tropeçar nas pernas, né? Então, ou seja, se você tomar consciência dos mecanismos da escrita, você poderá tropeçar neles e perder a sua espontaneidade. Às vezes eu penso que isso acontece, mas no meu caso eu acho que me ajuda bastante. Me ajuda a ter consciência dos estudos mais avançados, né, sobre a escrita, sobre o trabalho, sobre a atividade literária, né? O texto, sobretudo. Eu não sei se poderia dizer que são influências, ou todos são influências. Até aquele que você mais detesta, que você lê e que não quer escrever nada sobre ele, já é uma influência para o que você não deve fazer, né? Ou seja, você, na verdade, é cruzado pela linguagem, pelos diversos tipos, né? Através da leitura, você se sente atravessado por todas essas potencialidades, as possibilidades estilísticas, as possibilidades de representação de personagens, de enfoque, né? Então, nesse sentido, eu diria que há uma presença muito forte, inicialmente daqueles dois autores que estão na origem da minha atividade literária, que eu citei, que é o Tchekov e o Edgar Allan Poe. Tchekov no sentido de que os contos dele são aqueles contos que no início a gente estranha, porque eles às vezes não fecham, não terminam, eles deixam em aberto, né? Você não amarra, ele deixa aquela coisa ecoando dentro de você. Isso eu acho uma coisa fundamental. Eu não gosto de coisa muito fechada, eu gosto sempre da leitura das entrelinhas. No Lunares tem uma parte, um capítulo que uns personagens imaginários aparecem para o personagem principal e começa a entrevistá-lo justamente sobre o processo de criação literária. E fala das entrelinhas. Ele diz, as entrelinhas são a minha vocação. Então, para mim, aqueles autores que me possibilitaram ter a percepção de que é muito interessante no processo da escrita você deixar em aberto
para que o leitor, ele termine o livro do jeito que ele quiser. Eu acho isso fundamental. Alguns autores trabalham nesse sentido. O Edgar Allan Poe, ele está pelo impacto das imagens, né? Daquela coisa do mundo sombrio, do lado sombrio da natureza humana. Não sei se talvez por isso, eu tenho 3 títulos que remetem à noite, né? O Chamado da Noite, O Visitante Noturno e Lunares, né? Então ainda tenho mais um não publicado que também está dentro dessa linha. Uma memória, mas uma memória que vem para um lado da sombra, né? Ela não é iluminadora, de certa forma. Ela deixa a coisa no lusco-fusco, para você não perceber nitidamente as formas e você usar a sua imaginação para complementá-las, né? Então, um aspecto, eu acho que o Edgar Allan Poe tem isso. O Borges, ele realmente, digamos assim, me atropelou num determinado momento da minha vida como leitor. Inicialmente, por uma estranheza tremenda, né? Aquele texto que mesclava ensaio com conto, né? Toda aquela imaginação fantástica, uma erudição imensa e, sobretudo, estilo que procuro jamais imitar. Porque tem alguns autores que você tem que tomar muito cuidado com isso aí. Há aqui, eu penso que um dos 2 autores brasileiros cujo estilo eu acho admirável. Um deles é o que eu estudo, Rubem Braga, né? Pela concisão, a capacidade de, numa crônica, né, num espaço de texto pequeno, escrito muitas vezes com muita pressa, você deixar múltiplas significações, um eco do lirismo, da poesia. E o outro, Graciliano Ramos, que é uma grande referência como escritor. Eu sou realmente um admirador. Sou mais da linha, do ponto de vista estilístico, de Graciliano Ramos do que da exuberância de Jorge Amado, né? Então eu sou um pouco desse aspecto. Outro autor, Kafka, que é outro autor que abriu comportas, né? O mundo do sonho, o absurdo, também está muito marcante. E alguns outros que me iluminaram. A gente costuma ter uma visão muito parcial da nossa época, né? Dos autores. A gente está convivendo com eles, está vivenciando o mesmo tempo. A gente não tem um distanciamento para avaliar ainda. Aqui nós temos, inclusive aqui na Bahia, eu penso que temos aqui excelentes autores que estão apontando para um caminho novo de representação da nossa realidade, né? Apresentamos Carlos Ribeiro, escritor e professor da Faculdade de Jornalismo. Canal Assembleia, aqui você vê a literatura.